Olá, povo de Deus, paz seja convosco, seja bem-vindo ao estudo da Palavra do Eterno. Estamos começando o novo ano, também o novo trimestre, e estudaremos a revista Doutrinas Bíblicas, Declaração de Fé do Pentecostalismo Clássico, em particular da Igreja Assembleia de Deus e outras comunidades de fé que têm o mesmo alinhamento teológico. Na aula de hoje, dividida em 3 partes, falaremos na primeira sobre a importância dessa revista e também sobre as aulas que estão programadas para o trimestre. Na segunda parte, com ênfase na primeira aula, estudaremos um pouco o movimento pentecostal, falando sobre sua origem, história e teologia. Encerraremos a aula de hoje na terceira parte, falando sobre alguns desafios doutrinários para o movimento pentecostal. Ainda nesta abertura, pedimos aos irmãos e às irmãs que se inscrevam em nosso canal e também que nos ajudem na divulgação para outras pessoas. O objetivo é que elas também conheçam o conteúdo que aqui nós disponibilizamos para a sua edificação na fé. Já vamos então à primeira parte da nossa aula, falando sobre a importância da revista e também sobre as aulas que teremos do trimestre. Quanto à importância, esta revista é fruto de um pedido de vários pastores, dirigentes de congregações, pastores supervisores e líderes de departamentos que entendem que este é o momento apropriado para estudarmos a nossa declaração de fé. Então, aprove a Deus nos dar aí a oportunidade de estudar a sua palavra e também a nossa declaração de fé neste início de trimestre. Nosso comentarista é o pastor Marcos Antônio. Ele também já escreveu para nós a revista Paulo, Modelo de Vida Cristã e de Ministério. Também participei da elaboração dessa revista e estou plenamente convencido de que teremos aí domingos abençoados na presença do Eterno Deus, estudando a sua palavra e a nossa declaração de fé. Quanto à programação das aulas, se você já está com a sua revista em mãos, a programação que nós temos aí é a seguinte: a primeira aula, Pentecostalismo, Origem, História e Teologia. Vamos apresentar alguns conceitos do que é um cristão pentecostal, o que é pentecostalismo e quais são as principais marcas do movimento pentecostal. Na segunda aula, em defesa da fé, a identidade doutrinária pentecostal. Ali, nós faremos uma breve exposição de todos os artigos que constam da nossa declaração de fé. Aliás, é muito importante que o professor, a professora, o irmão, a irmã, procure obter esse material. Declaração de Fé é o texto oficial da CGADB e um livro que foi publicado pela CPAD. É muito importante que os irmãos e as irmãs tenham esse material de apoio. A partir da terceira aula, nós estudaremos, então, esses artigos propriamente dito. Começaremos ali com o estudo das Escrituras, com ênfase na revelação, na inspiração e na autoridade. Faz todo sentido começar a declaração de fé expondo o que a igreja pensa a respeito das Escrituras. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, é o principal fundamento, o principal alicerce sobre o qual todo o conteúdo doutrinário, teológico da igreja será construído. Na aula 4, estudaremos então ali Deus, existência, natureza e atributos. Nesta quarta aula, poderíamos até dizer que teremos aí um estudo de teontologia na teologia sistemática, falando a respeito de Deus. Na aula 5, nós estudaremos Jesus Cristo, sua pessoa, sua obra e seus ofícios. Uma aula, portanto, de cristologia. Na aula 6, estudaremos o Espírito Santo, falando sobre sua pessoa, sua manifestação e também sua importância. Vale a pena destacar que na história da igreja, nem sempre a teologia do Espírito recebeu primazia. Na verdade, essa teologia viveu um longo processo de invisibilização. Nas últimas décadas, aí, com o avanço do movimento pentecostal, também houve uma maior procura, maior interesse
pela teologia do Espírito Santo. Na aula 7, nós falaremos sobre plenitude, batismo, dons espirituais e fruto do Espírito, trabalhando essas tematizações de maneira equilibrada. O cristão precisa dos dons, mas precisa também reproduzir na vida o caráter de Cristo, isto é, o fruto do Espírito. Na aula 8, temos um tema de antropologia teológica, isto é, humanidade, e ali nós falaremos sobre o ser humano enquanto ápice da criação de Deus. Na aula 9, o tema é pecado, falando então sobre origem, efeitos, magnitude e derrota do pecado. Na aula seguinte, a aula de número 10, nós trataremos da salvação, principalmente os temas justificação, santificação e glorificação. Aula 11, o tema principal é a igreja, trataremos ali da sua natureza, ordenanças e também da sua missão. Na aula 12, nós temos ali vários temas pertinentes à escatologia bíblica, por isso trabalharemos do arrebatamento ao mundo vindouro. A nossa declaração de fé trata da escatologia em vários artigos e encerraremos o trimestre falando sobre família, construindo e mantendo lares cristãos. Esse artigo foi uma inserção recente na declaração de fé, mas a família é um tema que está na Bíblia desde o início, portanto, muito apropriado se trabalhar também o tema família em nossa revista de Escola Bíblica Dominical. Aqui encerramos a primeira parte, vamos rapidamente à segunda parte, falando então sobre pentecostalismo, origem, história e teologia. Nós começamos a revista destacando ali alguns dados que comprovam a grandeza do movimento pentecostal. No ano de 1900, havia cerca de 900 mil pessoas consideradas pentecostais ou carismáticas. 100 anos depois, esse número saltou para cerca de 523 milhões de fiéis que professam a fé pentecostal. Com isso, nós já estamos adiantando que não se trata de um movimento qualquer, de um movimento sem expressão. Pelo contrário, quem se propõe a estudar o movimento pentecostal precisa ter a nobreza de reconhecer a sua grandeza. Não significa que o movimento seja perfeito, não significa que o movimento não tenha anomalias que precisam de um ajuste, de uma correção, mas tirar a honra, o brilho, a glória, a relevância, a importância de um movimento que tanto contribuiu para o crescimento do cristianismo seria, no mínimo, uma injustiça. Então a gente precisa reconhecer a grandeza também do movimento pentecostal e a sua preciosa contribuição para o rei e também para o reino. Quanto ao movimento pentecostal global, a nossa lição traz dados importantíssimos. Nós não podemos aqui adentrar a esses dados, trabalhá-los de maneira minuciosa, mas os irmãos e as irmãs perceberão uma sequência bastante sugestiva aí de dados que comprovam a grandeza do movimento pentecostal. Para se ter um exemplo, em 1900, havia quase 4 milhões de cristãos pentecostais do Brasil. Já em 1991 eram quase 9 milhões e no ano 2000 quase 18 milhões de cristãos pentecostais do Brasil. Então nós não estamos falando de um grupo qualquer, repito, mas sim de um movimento que tem aí uma grande expressão. Poderíamos perguntar, pastor, e quais são os motivos que levaram o movimento pentecostal a um crescimento tão significativo? Você pode trabalhar o crescimento a partir de diversas fontes, de diversos referenciais teóricos. De acordo com o Ricardo Mariano, esse crescimento do movimento pentecostal tem ali na sua base os seguintes fatores. Ele vai mencionar a agudização das crises social e econômica, o aumento do desemprego, o recrudescimento da violência e da criminalidade, o enfraquecimento do catolicismo romano
Ele fala também sobre a liberdade e o pluralismo religiosos que foram benéficos ao movimento pentecostal, a abertura política e também a redemocratização do Brasil, e ele trabalha a rápida difusão dos meios de comunicação de massa. Todos esses fatores certamente merecem a nossa consideração. Outros trabalhariam fatores mais espirituais, na base ali do crescimento do movimento pentecostal. Nós decidimos trazer esses dados, pois consideramos importantíssimos. Já então, caminhando para a segunda parte da primeira aula, conforme está na sua revista, os nossos comentaristas trabalham ali em diálogo com vários autores a importância de se identificar esse pentecostalismo clássico. Claro que quando se fala de pentecostalismo clássico, estamos falando principalmente de Igreja Assembleia de Deus e a própria Congregação Cristã no Brasil, que entra na mesma nomenclatura, na mesma modalidade de pentecostalismo clássico. O nosso recorte é a Igreja Assembleia de Deus e outras comunidades de fé que partilham da mesma perspectiva teológica. Deveríamos então perguntar, e o que seria um crente pentecostal? Isael Araújo, em seu dicionário do movimento pentecostal, ele lembra que esse crente pentecostal acredita que pode receber a mesma experiência de poder que os apóstolos de Cristo receberam no dia de Pentecostes. Alguém dirá, mas essa é uma ideia de um teólogo, de um historiador, de um pastor pentecostal. É verdade, mas se nós olharmos para Alistair McGrath, esse é um teólogo reformado, e ele entende que o termo pentecostal tem sim a sua origem em Atos capítulo 2 e o fenômeno que ali aconteceu, mas também se trata da crença no estabelecimento de um padrão de vida, e é assim que o cristão pentecostal crê. Nós temos também o Dr. Stanley Horton fazendo uma observação sobre o que ele considera o movimento pentecostal, mas principalmente nós temos aqui na lição uma outra contribuição do teólogo Robert Menzies, quando ele diz que esse cristão pentecostal, ele realmente crê que o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2 principalmente, fornece ali um padrão. E é isso interessante para a gente pensar aqui, que toda a ideia que se tem do cristão pentecostal remonta sim a essa teologia de Lucas Atos, e ela tem um lugar importantíssimo na defesa dos pilares da fé pentecostal. Então Menzies diz que o cristão pentecostal crê que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea e incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito Santo, entendido aqui como essa capacitação para a missão, porém distinto da regeneração e que é marcado por falar em línguas. Nós trabalharemos no trimestre ainda essa questão dos dons espirituais e vamos voltar aqui também para trabalhar a questão da manifestação do falar em línguas, que é, obviamente, a marca principal aí, eu diria, do movimento pentecostal. Agora, tem muita gente que faz confusão, acha que o pentecostalismo, o neopentecostalismo seria a mesma coisa. É por isso que a nossa lição procura também explicar quais são as distorções do pentecostalismo clássico. Começamos ali pelo neopentecostalismo, cuja origem histórica, de fato, está relacionada ao movimento pentecostal clássico. Não resta dúvida quanto a isso. Mas onde está, então, a distorção? A nossa lição diz o seguinte: seus conceitos, ensinos e práticas, ou pelo menos boa parte deles, não se ajustam, não se coaduna com a doutrina pentecostal. Professor, poderia dar algum exemplo? Claro, a nossa lição traz ali a questão da confissão positiva, a teologia da prosperidade e maldição hereditária, para a gente citar aqui alguns rápidos exemplos. Também entre as distorções estão o pseudo-pentecostalismo, porque é um pentecostalismo falso ou doentio, sem a expressão dos dons espirituais. E tem aquilo também que nós chamamos de pós-pentecostalismo. Nós estamos falando de um pentecostalismo meramente nominal e que caracteriza-se
pelo afastamento ou ausência total dos distintivos da doutrina pentecostal. Estudar a declaração de fé nos ajuda então a termos aí essa percepção, essa visão mais correta, mais coerente do que é esse pentecostalismo clássico. Para a gente terminar a aula de hoje, já na terceira parte, vamos aqui trabalhar um pouco fé pentecostal no mundo pós-moderno e já havia dito também que a intenção é apenas discutir alguns desafios ao movimento pentecostal. E qual seria o primeiro desafio? O desafio de restaurar o zelo pela doutrina bíblica. A nossa lição traz ali diversas referências bíblicas quando Paulo ensina a liderança das igrejas a ter maior zelo para com a doutrina bíblica. Paulo, ele ensinou que devemos defender a sã doutrina, ensinar a boa doutrina, cuidar de si mesmo e da doutrina, admoestar com a sã doutrina, falar apenas o que convém à sã doutrina. Judas também vai motivar os crentes a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Encontramos também em Hebreus essa preocupação com as doutrinas fundamentais e o próprio João, ele vai ser categórico na sua escrita quando encoraja o grupo de leitores a permanecer na doutrina de Jesus. Então, se o movimento pentecostal quer continuar deixando a sua parcela de contribuição ao rei e ao reino, precisa voltar a valorizar a doutrina bíblica. Absolutamente nada pode na igreja ocupar o lugar do ensinamento da palavra de Deus. Se não houver esse retorno a essa valorização à palavra de Deus, o movimento tende a se distanciar da sua origem e daqui a pouco é possível que ele perca a sua característica fundamental. Fica, portanto, esse primeiro desafio, que é o zelo da doutrina bíblica. Segundo desafio, o desafio de definir a identidade doutrinária pentecostal. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é um crente pentecostal? Nós já falamos aqui sobre como podemos identificar esse cristão pentecostal. E o que seria o pentecostalismo? Ricardo Mariano, ele vai trazer ali uma contribuição apresentando as características marcantes do pentecostalismo. Em primeiro lugar, batismo no Espírito Santo subsequente à salvação com a evidência do falar em línguas. Em segundo lugar, os dons espirituais e ministeriais. Em terceiro lugar, a ação contínua do Espírito Santo na vida da Igreja de Cristo na terra. Em quarto lugar, as doutrinas bíblicas ortodoxas, isto é, pecado, inferno, salvação, justificação, regeneração, santificação, oração, jejum, ofertas e dízimos. E temos também, claro, a segunda vinda de Cristo e todos os temas que acompanham o arrebatamento da igreja. Portanto, essa nova geração pentecostal precisa ter consciência dessas características determinantes do pentecostalismo clássico. E para a gente terminar a aula, tem ainda o desafio de criar raízes e formar a nova geração. Não adianta, meus irmãos, minhas irmãs, pastores, líderes da igreja pentecostal, achar que a nova geração vai manter a mesma base do movimento originário se não houver uma revisitação às principais doutrinas que o movimento pregou, praticou, principalmente durante o seu processo histórico. Então nós temos o desafio de formar aí essa próxima geração. O problema é que nós estamos entrando em um período que alguns autores dizem que é um período pós-denominacional. Significa que tradição, história e doutrina não fazem parte do repertório de questões primordiais, essenciais para a nova geração. Por isso é tão importante esse estudo da declaração de fé. Não significa que estudar a declaração de fé, que nós não teremos ali pontos de divergência, que nós não teremos pontos complexos, mas ainda assim a gente precisa transmitir essas crenças fundamentais, essas doutrinas bíblicas basilares, porque esse é o caminho para a manutenção e também para a expansão do movimento pentecostal que se alinha à palavra do eterno Deus. Este, portanto, é um desafio muito significativo para todos nós.
O futuro do movimento pentecostal depende, em parte, das nossas ações na área de ensino na atualidade. Fica, portanto, aí o convite para que o irmão, a irmã, estudem, então, estas doutrinas bíblicas do movimento pentecostal nesse trimestre. Eu creio que será um período de grande enriquecimento para o povo de Deus. E, aliás, a própria CPAD também está trabalhando o verdadeiro pentecostalismo. Fica aí a recomendação para que os irmãos, além das nossas revistas, se puderem, tenha também essa revista sobre o verdadeiro pentecostalismo, porque eu tenho absoluta certeza que trará acréscimos aos irmãos aí. Povo de Deus, muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Vamos juntos ensinar a palavra do Eterno. Que 2021 seja um ano de grandes bênçãos para todos nós. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.